Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ver bem? Meu nome é Ana Nery, eu sou colaboradora, né, do Dialoga RN, esse coletivo que tem como papel discutir as políticas públicas nos municípios do Rio Grande do Norte. E gostaria de saudar a todos e a todas e a todos que estão nos assistindo com boa noite. Ah, a câmera tá invertida. Só um minutinho, que foi a cria aí que botou. Peraí, como é que faz? A pessoa aqui. Peraí. Ah, agora. Ah, sim, é porque tem que botar como se fosse selfie, né? Desculpa, gente, agora vocês me veem, né? Tá, vocês só me ouviam. Eu não sou expert em Instagram, né? Eu não sou influencer. Eu sou professora, mas não tive a oportunidade de me adaptar a essas novas tecnologias, porque no momento eu estou em processo de capacitação, né, um doutorado em turismo, e eu também trabalho com essa questão das políticas públicas há um bom tempo. E hoje nós temos uma convidada, a nossa querida Késia Magali, da entidade Ampar, né, que é uma entidade que atua no município de Parnamirim, especificamente na atenção à mulher, né, na proteção à mulher, nessa assistência à proteção à mulher. E se ela estiver por aqui, ela, ela disse que ia entrar no Instagram dela, pessoal. Ah, já achei, vou chamar aqui ela. Tô clicando aqui, quer dizer, no teu perfil, mas não tá aparecendo a opção. Deixa eu vou te adicionar aqui. Olha que eu tô até sabida. Pronto, convite. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Oi, deu certo. Isso, olha só. Que bom. Ah, agradecer o convite, o aceite pelo convite, né, a Késia. Dizer que é uma satisfação enorme para a gente estar com você nessa noite. E, assim, que a gente fica muito feliz pelo trabalho que vocês realizam. A gente sabe que o terceiro papel tem o terceiro setor, perdão, tem um papel muito importante na condução da política pública. E é um braço, né, para que a política pública ela aconteça efetivamente, de verdade, é um braço muito importante. Então, de antemão, já parabenizo por esse trabalho que você, junto com a equipe da AMPA, realiza no município de Parnamirim, que ele sirva de exemplo, de espelho para outras entidades e para outros municípios, não só do Rio Grande do Norte, mas para todo esse país aí. Bom, gente, uma pequena apresentação da Késia, ela pode falar por si melhor do que a gente, porque ela sabe a trajetória, a história de vida dela, Sim. mas ela é uma empreendedora social que atua na iniciativa privada e também nessa atenção social. A Késia, ela desenvolve várias atividades, ela é mãe, mulher, e aqui nós temos uma importância interessante nós temos duas mulheres falando desse lugar de sujeito, da condição de mulher, da violência contra a mulher, da Verdade. proteção e da assistência. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso com a Késia. Késia, fica à vontade para se apresentar um pouco melhor do que eu lhe apresentei. Mas de tudo que você me falou, o que mais me chamou a atenção é em relação a esse trabalho que vocês fazem na Ampar e o fato de você ser empreendedora, ter seus negócios e atuar no terceiro setor, nessa pegada do empreendedorismo social que demonstra o seu compromisso social para além dos seus negócios, né? E essa é uma pauta muito importante, muito interessante, que é a atenção à mulher, que a gente sabe que são muitas demandas. Por gentileza, se apresente, boa noite, seja bem-vinda. Verdade. Ah, muito obrigada, Ana Nery. É um prazer enorme falar contigo, falar com a Dialoga, né? Obrigada por esse espaço. Fiquei muito feliz pelo convite. Eu tenho uma verdadeira paixão pelas políticas públicas, pelo terceiro setor.
Então, como já foi dito, meu nome é Kézia, né? Sou presidente aqui nessa associação, aqui em Parnamirim, uma associação de amparo às mulheres, e estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. Somos um bebezinho ainda, porque inauguramos em junho, de 15 de junho, então é um bebezinho, digamos que ainda está com o pescocinho mole, né, ainda. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho aqui. Como você falou, também sou mãe, eu sou mãe, não sei se você é, mas eu sou mãe, eu tenho um rapaz já de 20 anos, né? Sou empreendedora, hoje atuo bastante no empreendedorismo social, trabalhando com pessoas, desenvolvendo também pessoas aqui, né, nossas assistidas e também o corpo que nos ajuda, que sem eles nós não éramos nada se não fosse toda essa equipe que está aqui conosco, né, nos ajudando, desenvolvendo para que essas mulheres possam progredir, que é a nossa grande preocupação, além de acolher essa mulher nesse primeiro momento, é de desenvolvê-la para que possa dar continuidade. Então, todo esse lado empreendedor que eu sempre trilhei, eu utilizo bastante, eu sei que vai ser rompido muitas coisas nessa cidade para poder dar continuidade à vida dessas mulheres que viveram e vivem em situação de violência, né? É o depois, é o andar, e aí, né, como vai ser após isso? Então, essa política pública, a gente tem uma paixão por ela para desenvolver e dar continuidade, sabe? Muito feliz pelo espaço. Obrigada, minha querida. Viu? Ah, que bom. Que bom também, os homens que me desculpam, mas é tão bom a gente falar de mulher para mulher, né? Quase a Nós Marisa. temos, De mulher para mulher. Fazendo nós merchan temos aqui. tantas histórias de amigos, de amigas, né, de mães, então acho que tem uma identidade. Apesar que, em todo lugar que eu chego, eu pergunto logo, quem nasceu de uma mulher? Olha só, todos nós. Então, a pauta mulher está na nossa vida, né? Na vida de todos, inclusive deles, né? Das crianças, dos adultos, dos idosos, né? Que é a mãe, né? Então, a pauta, e a mãe é uma mulher. Então, está na vida de todos, né? Eu adoro perguntar isso, quem nasceu de uma mulher, para a gente poder começar o assunto. Pois é. Então, assim, o trabalho de vocês é especificamente com mulheres, né? Mulheres em situação de vulnerabilidade, especificamente mulheres em situação de vulnerabilidade por causa de violência. Eu achei Sim. interessante que vocês trabalham com uma perspectiva também educativa, né? E Sim. nessa perspectiva educativa, quem não conhece, a gente está aqui no perfil da Kézia, mas existe o perfil da Ampar. Quem está aqui curioso, o que é Ampar? Como pode acessar? A Ampar também tem um perfil lá no Instagram. E a gente vai ver que a Ampar tem um trabalho interessante de sensibilização. Por exemplo, como a nossa conversa hoje é sobre violência, na comunicação da Ampar com a sociedade, a Ampar esclarece o que é violência, porque, em geral, o entendimento de violência é que que a agressão física é violência. Né? E aí o conceito de violência ele está para além, e a discussão de violência para com a mulher também. E uma coisa interessante que vocês trabalham isso identificar os tipos de violência, porque muitas vezes nem a própria mulher ela sabe que está sofrendo a violência, porque ela nem sabe que isso é violência. Né? Eu vi no perfil de vocês que vocês trabalham violência financeira, violência moral. E aí, se você puder falar um pouco mais sobre como é essa sensibilização, que a gente fala que é uma sensibilização da mulher, mas é uma sensibilização da sociedade também, porque existe um discurso, né, que aquele discurso equivocado, o discurso desqualificado, né, que desqualifica a luta feminina, a luta feminista, traz uma série de estereótipos que não tem nada a ver com o que é a realidade. Por exemplo, essa é uma luta masculina também. Né? Não, como você mesma colocou, quem não nasceu de uma mulher, não é verdade? Sim. E aí, quando a gente fala da violência,
o entendimento do senso comum é que violência é só a agressão física. E eu acho que é importante a gente trabalhar essa sensibilização da sociedade acerca dos tipos de violência. Eu acho interessante esse trabalho que a AMPA faz de sensibilização, além do acolhimento, né? Porque tem gente que nem sabe que está sofrendo violência. Sim. Olha só, Ana Nery, tem sido uma missão muito desafiadora, porque eu costumo dizer que nós não vivemos de agosto lilás, tá? Então, implantar na sociedade, nas escolas, no convívio nas empresas, que seja um assunto muito fácil, que esteja na boca das pessoas a respeito disso, né? Que não seja aquela coisa mais que produz um mal-estar ao se falar disso. Então, tem sido nosso trabalho levar essa informação, de forma que as mulheres venham a entender que muitas delas estão vivendo isso. Então, a gente faz aqui um trabalho, nós atendemos aqui segunda, quarta e sexta, né? E terças e quintas ainda estamos desenvolvendo um contato com o primeiro setor, com o segundo setor, né? E fazendo visita e também recebendo, para a gente poder ganhar Parnamirim, digamos assim, para que toda Parnamirim tenha o hábito de falar sobre isso, e não só falar para dizer, fulana sofre violência doméstica, ou sofre algum tipo de violência, mas entender num todo. Tem sido um trabalho para que Parnamirim desenvolva as políticas para a mulher mesmo, entende? Que desenvolva realmente isso. Então, a gente tem feito esse trabalho nas associações, nas organizações, visitando, recebendo, informando, participando de palestras, participando de eventos e falando a respeito disso. E o interessante que tornou-se assustador para mim é que em todos os lugares que eu ia até falar a respeito da temática da mulher, eu estava, digamos, numa associação. Então, eu achava que estava falando para aquele público que estava lá. Então, as próprias associadas que estavam no trabalho me chamavam depois e falavam, eu sofro violência. Então, assim, é assustador que nós temos nessa cidade de Parnamirim, sabe? E eu ainda estou atendendo só esses 3 dias, porque eu não consegui parar de falar, de levar informação ainda, sabe? Então, assim, só tem esses 3 dias de atendimento com atendimento psicológico, jurídico, social, mas na terça e quinta nós estamos levando as informações, estamos recebendo também as visitas de pessoas que são amigos, que são empresários, que são pessoas da sociedade, o primeiro setor, políticos também, né? Para poder nós formarmos todos juntos, andar tudo alinhado, o primeiro, segundo, terceiro setor, levando isso e tentando dizer para essa cidade que nós não podemos viver de agosto lilás, que tem que ser uma coisa diária, contínua, para que quando chegue, digamos, o final do ano, ou forme um ano de trabalho, a gente possa apresentar dados diferentes, leis que realmente venham a valer a pena tê-las, né, por motivo de ser cumpridas. E o comércio envolvido nisso, inclusive, nós estamos agora, soltamos ontem uma nota a respeito de um selo que nós estamos lançando para a empresa consciente, que agora é o passo para o segundo setor. Então, o primeiro setor já sabe onde estamos, já sabe o que estamos fazendo, estamos ainda continuando, voltando e indo a alguns lugares, mas chegou a hora do segundo setor. E aí o comércio precisa participar disso, né? Para a cidade um todo vir melhorar. Interessante essa sua fala, primeiro, segundo e terceiro setor. Eu lembro que quando a gente está trabalhando isso, até em sala de aula, são termos que no senso comum eles não são tão conhecidos. Então, para fins de esclarecimento, por exemplo, de alguém que, por exemplo, tem a dúvida, o que é o primeiro setor? Quando a gente fala do primeiro setor, nós estamos falando das organizações vinculadas ao Estado, né? O governo municipal, o governo estadual, o governo federal, as câmaras, enfim. Aquilo que está vinculado ao Estado, ao judiciário, enfim, tudo que é vinculado ao Estado. Então, isso é o primeiro setor. O segundo setor é tudo que é vinculado ao mercado. Então, são todas são as empresas, desde o microempreendedor individual ao MEI, né, que vamos dizer que seria a primeira tipologia de empreendedor, as empresas de grande porte. Então, esse é o que compreende o segundo setor. Então, é o mercado, né? E o terceiro setor
São aquelas organizações que não estão nem no primeiro, nem no segundo, que é o caso da ANPAR. São organizações que fazem parte, né, que de uma maneira geral, elas assumem para si determinados focos de atuação e desenvolvem suas atividades, como é o caso da ANPAR, cujo foco de atuação é essa atenção com relação à mulher. E é interessante que os três setores eles não estão isolados, como a própria Kézia colocou. Eles dialogam. É por isso que a Kézia está aqui falando do diálogo, porque não existe política pública sem o diálogo. E o diálogo para a construção de uma política pública eficaz, segura, duradoura, é realmente esse diálogo que funciona a partir desse tripé. A gente vai encontrar a política pública de atenção à saúde, a política pública de segurança social, enfim, de assistência social. E dentro dessas políticas, existem políticas que podem ser direcionadas, dentre as várias políticas que são passíveis de ser realizadas, existem as políticas onde a atenção à mulher ela seja garantida. Por exemplo, quando a gente, que é o que quer dizer, está falando aqui conosco, quando a gente fala dessa violência, por exemplo, a gente está falando da atuação do Estado quando uma cidadã vai lá numa delegacia de proteção e eu já presenciei uma situação dessa, eu estava numa viagem, a gente foi realizar um boletim de ocorrência e eu, assim, na hora eu não reagi, mas uma amiga mais experiente reagiu. A gente foi registrar um boletim de ocorrência e numa viagem, uma amiga nossa tinha sido furtada. E chegou uma mulher descalça, correndo, dizendo que o companheiro estava perseguindo. Aquele servidor público, a figura do Estado, que é uma figura de proteção, que recebeu, ele não acolheu, ele recebeu a informação. Quando ela saiu, né, ele se virou para a gente, um grupo de mulheres, e olhou e disse assim, não escolhe com quem casa. Assim, além da questão da mulher ter essa consciência, a gente também tem a carência de uma rede de proteção. E as organizações do terceiro setor, elas têm contribuído bastante com a ampliação dessa rede de proteção. Porque muitas vezes, aqueles que estão ali para proteger já cometem um outro tipo de violência, como, por exemplo, nesse caso que a gente colocou aqui. Então, quem estava ali para proteger vai e comete outro tipo de violência, como quando se fala de violência contra a mulher, é como se é uma rede de culpas. Eu não sei se quem está assistindo a gente se vem acompanhando aí várias situações em que o próprio Estado se coloca como mais um agente de violência, né? E nas redes sociais, situações de violação sexual, enfim, de uma série de outras, de vários tipos de violência. E aí, como vocês, enquanto ANPAR, trabalham no sentido de promover esse diálogo para que esses entes, eles também não se coloquem como mais um agente de violência? Sim, verdade. E olha só, não só o servidor público que representa ali o Estado, mas eu acho incrível como é uma forma cultural também, sabe? Eu acredito que é como se fosse uma cultural. Você acredita que a frase que eu escuto bastante aqui é quando a gente vê uma situação de alguma das assistidas que chegam aqui, ou alguém que pede acolhimento, né, que a gente precisa fazer acolhimento, falando do que está passando e tudo, e alguém, quando fica sabendo que circula por aqui tudo, começa a justificar. Também ela, alguma coisa, também não deixa ele, também. Só que aí eu eu vou realmente mostrando passo a passo de que são diversos fatores que permitem, que prende, né, que enlaça essa mulher ainda num ciclo de violência. Desde medos, a costumes, né, a crenças, a filhos, são muitos, e algumas delas têm não só uma só dependência financeira, mas emocional, né, familiar, outras que têm história de 10, 15 anos que não trabalham, só vivem na dependência
muitos mesmo, né? Então, por essa razão, que esses fatores estão na vida dessas mulheres, que não tem sido fácil, é educativo mesmo. Então, a partir dos nossos profissionais, nossos colaboradores aqui, nós temos desenvolvido, né, essa informação entre nós, entre as pessoas que a gente pode, com os familiares dos assistidos, informando, porque ela está assim há tantos anos, a gente fala, é uma dependência, esse tipo de situação adoece também, muitas das nossas assistidas tem algum tipo de patologia psicológica devido a tudo que passou, traumas, muitas circunstâncias. Então, assim, não tem sido fácil, mas todo dia, com as nossas assistidas, com os familiares, pouco a pouco, a gente vai transformando essa maneira de pensar. E com isso, não aceitando com que o poder público, os representantes, o comércio, qualquer um deles, venha ter essa visão. E para a gente não aceitar, a gente tem que ensinar. Então, a gente tem que levar essa informação, de forma que, mostrando as razões. Não porque, só porque eu quero falar bem das assistidas, não, das mulheres que passam por isso, mas porque realmente é o que acontece com elas. Muitas estão adoecidas, muito adoecidas. E na conversa aqui, no acolhimento, a gente vê diversos fatores. Apesar que a dependência financeira tem batido recorde aqui, da continuidade nesse ciclo. E até em caso de algumas assistidas já estarem separadas, já estarem longe do ciclo de violência, elas estarem em uma situação tão difícil econômica, que pretendem ou tentam já aceder a voltar para esse ciclo devido ao desemprego, à falta de expectativa de políticas também, né, para a mulher, né, para a mulher que vem vítima disso, que vem numa situação dessa. Então, é necessário que o comércio, né, participe, né, que haja incentivo, haja políticas para isso. Então, a gente observa que além... tem uma palavra que termina sendo muito clichê, às vezes, muitas vezes utilizada de forma equivocada, que é a palavra empoderamento. Hoje se usa empoderamento para tudo no mundo, né? Mas quando a gente fala da questão do empoderamento feminino, além do empoderamento, é importante criar condições de emancipação. Porque, historicamente, a condição de mulher, ela vem de uma condição de cuidadora. Sim. Eu não sei de vocês, quem tem acompanhado, mas, por exemplo, recentemente, a legislação da Argentina na verdade, a Argentina está criando uma legislação que esse serviço de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, que é um serviço que é desconsiderado pela sociedade. Não, o que é que você faz? Você trabalha? Não, você fica só em casa. Tipo assim, como se não fosse um trabalho. Por exemplo, países como a Argentina e outros países, estou dando exemplo agora porque foi recente essa notícia que eu vi, eles começam a entender que isso faz parte da realidade da mulher, né? E essa, por exemplo, esse tempo de serviço é um tempo que pode ser considerado para a sua aposentadoria. Então, eles estão trabalhando no sentido de criar uma política que garanta que esse tempo visto, né, pela sociedade, né, por essa sociedade patriarcal como um tempo, primeiro que é uma obrigação, mas não tem remuneração. Então, como esse tempo, que é um tempo de vida da mulher, ele também vai passar a ser contado para a aposentadoria. Então, é uma questão de emancipação feminina mesmo, de oportunidades. Então, você falou um pouco da atuação da Ampar nesse diálogo com o segundo setor e da importância de que essas mulheres elas tenham suas ocupações e também tenham garantias de ocupação, de remuneração para essa ocupação. E um dos projetos de vocês é esse diálogo com o mercado para que seja possível criar essa ocupação. Além da ocupação para a mulher, também existe um diálogo para a ocupação do homem, porque esse índice também de violência, como vocês mesmas colocam,
ele está relacionado também, muitas vezes, à desocupação masculina. Né? Então, são questões muito. Essa questão econômica é uma questão muito importante. E aí, como surge, né? Como você mesma falou no início, a Ampar é um bebê e Sim. ela surge de que motivações? Qual é o perfil, além de você, das outras pessoas que compõem a Ampar? E você já consegue identificar, nesse pouco tempo de existência, o quantitativo de atendimentos que vocês já tiveram, o perfil das pessoas que são contempladas, o que vocês já conseguiram até agora e o que vocês pleiteiam, além, tem o selo e quais são as outras não que o selo, assim, o selo já é muito trabalho para você, né? Mas, assim, nesse trabalho de formiguinha, o que motiva, o que vocês têm em mente, e planejamento para a entidade? Olha só, antes de eu falar da minha motivação aqui, porque teve uma motivação, teve e tem, né? Assim que nós abrimos aqui, que começou a funcionar a PA, logo nos primeiros meses, acho que no segundo, indo para o terceiro, no segundo mês, indo para o terceiro, nós fizemos uma alteração no estatuto. Por quê? Porque vimos a necessidade de ampliar os objetivos, vamos botar assim, ampliar os objetivos, devido a tudo que a gente via aqui. Então, a gente via que a causa da mulher, ela envolvia filhos, né? Ela envolvia os pais, os idosos. Então foi loucura, porque no momento que ela chegava aqui, que ela começava a responder o questionário social, quando a gente começava a perguntar a situação, como foi que houve tudo, a gente vê que existia uma devastação na família por causa da violência. Então passou a ser um pouco de cada coisa, os idosos, as crianças, os homens também, porque apesar deles serem, falando, quando se fala da mulher, eles serem os agressores, na maioria das vezes, né? Muito deles são também apoiadores. É o grupo de apoio de uma mulher. Eu vou dar um exemplo pela minha própria vida. A motivação aqui, que eu sou vítima de violência patrimonial, e o meu irmão, e o meu pai, e amigos, são meu grupo de apoio. Então, assim, os homens também precisam saber a informação e muitos deles são de verdade braços estendidos. Aqueles que não são os agressores, então, eu sofrendo violência patrimonial, eu tive o apoio do meu irmão, né, o cuidado, né, sobre a minha vida, que não tinha responsabilidade, porque eu tinha marido, era casada, né, então, assim, quando eu sofri isso, eu tive o apoio dele. E assim eu vi que muitos homens, irmãos, tios, também são um grupo de apoio. Por isso que a questão da mulher é um assunto a ser tratado por todos, não é só de mulher para mulher. Os homens precisam saber, né, saber como conduzir uma situação dessa. E a motivação, foi como eu estou falando aqui, eu sou vítima de violência patrimonial, fui casada há 10 anos e passei por essa circunstância, e é recente, né? Só faz 1 ano e 7 meses, eu vim embora de João Pessoa, eu morava aqui em Parnamirim, eu empreendia também aqui em Parnamirim, eu casei, fui para João Pessoa, na Paraíba, e passei 10 anos casada lá, e no meio do começo da pandemia, naquela loucura onde o mundo, ninguém sabia nem como ia ser, eu passei por uma situação de violência patrimonial, divórcio, uma separação, e depois que separei, assim, nos primeiros dias, eu descobri que eu era vítima disso. Isso tudo corre em segredo de justiça, e a minha motivação não foi o que eu passei, foi como eu tentei me recuperar disso, como foi difícil, por causa das políticas, por causa do próximo, por causa da desinformação. Então, aconteceu bastante que as delegacias não sabiam lidar com a questão da violência patrimonial, como eu posso afirmar, muitos não sabem a respeito, não se é dito. Acha que quando você fala de violência patrimonial, se refere a levar o dinheiro dela. Gente, quando leva o dinheiro, destrói todas as possibilidades de continuidade à vida, leva muitas coisas, as questões emocionais, a saúde, né? Então, assim,
é tudo junto. E as pessoas não entendem, o poder público, alguns órgãos não entendem bem sobre esse tipo de violência. Como eu fui sofri esse tipo de violência, e foi difícil para mim me recuperar, para pegar informação, a questão judicial aqui, jurídica, que era muito complicado. Parece mais que é a injustiça, não é a justiça. A injustiça é muito complicada, demorada, longa, né? Então, assim, você tem noção, hoje eu tenho um ano de processo rodando por questões de alimentos. Então, assim, se eu não tivesse uma família, uma estrutura familiar que me apoiasse, que me ajudasse, como seria? E aí, pensando naqueles que não têm, que tem muitos, eu fiquei pensando, se eu, que tenho família, sou uma pessoa extremamente conhecida nessa cidade por amigos, pessoas queridas aqui, estou passando esse mal bocado, imagine outras mulheres. E aí, quando você começa a se aproximar daquele que está com a mesma situação, você começa a entender cada problema, procurando também chegar junto e achar soluções. E aí eu vi que tinha muitas mulheres assim. E quem são esse perfil? São mulheres em situação vulnerável, né, financeiramente. Mulheres sem instruções, mulheres desacreditadas além de tudo. E a maioria delas são muito talentosas. Inclusive, eu acrescentei no nosso questionário que cada pessoa que passa por aqui, ela responde qual é o seu talento. Não tem nenhuma que disse nenhum. Ela sempre sabe cozinhar, costurar, bordar, cantar, sabe? Fabricar alguma coisa. É artesã, é enfermeira. É alguma coisa essa mulher. Ela não atua por tudo que passou, mas ela sabe fazer. E principalmente coisas manuais. Né? Então, aqui passa as mulheres que estão aqui sofrendo, que passam aqui com suas histórias, elas são extremamente... têm um potencial e precisa ser desenvolvido. E a dor, o sofrimento e a falta de amparo faz com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis. E isso atinge todos os setores, né? A questão da segurança, dos filhos e tudo isso. Tem sido uma loucura, sabe? Tem sido uma missão que eu tomei para mim, vou dizer assim, porque eu digo que é minha filha. E eu não pretendo parar, não. Eu não pretendo, eu nem comecei nessa cidade ainda. Eu tenho uma certa indignação de tudo que eu tenho visto, pelos lugares que eu tenho passado, da forma como as pessoas levam de todo jeito, do desinteresse, eu posso afirmar assim, das autoridades, dos que estão nos representando. Por isso, sabendo que a mulher é aquela que educa, na sua maioria, como você mesmo falou, ela foi na sua, digamos, essência, na sua história, no começo, de cuidar, de fazer tudo isso, e muitas ainda são, né? De fazer só isso, nós temos capacidade de fazer muito mais, né? E tem que ter alguém que fale por elas, né? E nós temos, por exemplo, uma causa aqui, que é a minha querida, vou dizer assim, que é com relação à pessoa surda, né? Se nós, mulheres, não temos muita voz, né? Devido a tudo, a questão histórica, cultural e tudo. Agora imagine uma mulher surda em situação de risco, né, de violência, na situação de emprego, na situação de precisar de uma política. Gente, isso tem me tomado de noite. Onde não couber a AMPAR, né, onde não couber a ASP, que é, por exemplo, a Associação dos Surdos aqui da nossa cidade, onde a gente está desenvolvendo um trabalho procurando não só as mulheres, mas a pessoa surda. O meu cuidado é porque a presidente é uma mulher, né? Então, onde não couber eles, não nos cabe. Não nos cabe. Por quê? Porque muitos das nossas assistidas tem pessoa com autismo, tem pessoa surda, tem pessoa com deficiência, sabe? Como é que eu vou deslinkar tudo isso? Então, a gente já foi ampliando os horizontes, se juntando com outras associações que desenvolvem esse trabalho. E eu sei que a mulher, por exemplo, eu tenho aqui assistida que tem filho autista, né? Eles têm autismo, as crianças têm autismo. Como eu não vou me envolver com aquilo, se eu sei que muito da dor dela, da dificuldade, da forma como ela não consegue progredir, e às vezes o abandono sofrido também por ela, foi por causa do diagnóstico. Não tem como, então a gente ampliou para isso, para cuidar da mulher num todo. E geralmente essa mulher que vem para a gente cuidar aqui, sempre tem história de violência. Ou física, ou psicológica, sabe? Ou moral. Sempre tem algum tipo de violência. Você fala, na sua fala a gente
ler mais outras duas palavras que também têm se tornado clichês ultimamente, que é a palavra sororidade e empatia. E são as palavras sororidade e empatia. E assim, é muito difícil. A gente vive. Eu estou falando no nosso contexto de sociedade para a nossa questão cultural brasileira, né? Eu não estou falando no contexto de outros países. Nós somos um país muito conservador ainda, né? Esse discurso da moral dos bons costumes, da bela recatada e do lar, enfim, o discurso do patriarcado. É um discurso que muitas vezes interessa ao mercado, por isso que é importante essa aproximação de vocês com o mercado, porque quando nessa condição de mulher, essa condição de submissão feminina, ela dá condições do patriarcado continuar se sustentando, porque os homens vão ser sempre os provedores, e é um ciclo, como você coloca, são questões que estão para além do ato em si de violência, independente de qual tipo de violência seja, porque traz toda uma cadeia, por isso que é importante essa articulação das várias políticas. Não é a política especificamente da mulher, a gente vê que algumas prefeituras, alguns estados, a própria União tem seus ministérios, secretarias, departamentos direcionados para a mulher. Mas a gente vai observar que são várias políticas que elas têm a potencialidade de realizar essa interseção, e esse trabalho que você fala, né, que o que chama a atenção, por exemplo, essas palavras de sororidade e de emancipação e de empatia, o grande desafio é que sororidade e empatia sejam palavras que as pessoas tenham sem precisar, né? Não que você não tivesse, não é nesse termo que eu estou colocando, mas que a gente não precise passar por questões da natureza como você passou, assim, o diálogo é super, assim, não sei até que ponto você ficou confortável de falar sobre isso. Até peço desculpa se não foi confortável para você falar sobre isso. Mas que a gente consiga, como é importante que a gente consiga se antecipar, para que a empatia ela não chegue a partir de um processo de vivência, mas em que a gente consiga entender que é importante contribuir. E aí, falando em contribuir, como você mesma citou, não é só a mulher que sofreu a violência, ela não sabe porque gosta. Ela não sabe porque gosta. Mas ela tem um filho autista. Ela não tem uma profissão. Ela não tem uma família estruturada. Desse jeito. E aí, ela vai fazer o quê? E ela também não tem apoio das políticas públicas. Ela não tem onde morar, sair. Pensando nesse trabalho de vocês, por exemplo, quem está assistindo ou quem depois vier assistir, a live vai ficar gravada, eu espero que eu acerte a deixar. Como pode contribuir com o trabalho de vocês? Porque assim, acolher é o primeiro passo. Mas, como você mesma disse no início da nossa conversa, aí o depois. Até porque, às vezes, as pessoas nem chegam a buscar acolhimento, porque, sim, depois, né? Porque, assim, como é que eu... Aí eu vou lá, faço a denúncia, me separo, e aí depois, aí quem é que vai me ajudar? Esse povo deu toda a força aí lá para eu sair dessa, ali, que é porque eu tô ali porque quero. E depois, né? Como você faz, é um pouco do trabalho de vocês. E quem quer, por exemplo, nem todo mundo tem a disponibilidade, a motivação, a vocação, mas de alguma forma, eu sempre digo, né? O velho ditado, ninguém tem nada que não possa oferecer, nem tão pouco, nem tanto que não possa receber. No caso da Ampar, como é que vocês funcionam? O que mantém vocês? O que sustenta? E quem quer ajudar, quem quiser colaborar, como é que pode fazer isso?
né? Olha, Nery, eu adoro falar disso, porque quando nós criamos a Ampar, eu comecei procurando uma identidade para ela, visual. Ela tem, por quê? Ela tem um planejamento de autossustentabilidade, né? E para que ela possa desenvolver suas atividades, inclusive ajudar outras. A gente já começa pensando grande, né? Não pode achar que a gente vai depender de um, de outro, tá? Então a gente juntou todos os empreendedores, amigos que estão sempre aqui perto e cada um dá uma ideia do que vamos fazer. Eu falei, vamos começar pelo início, fazer uma marca. Então nós fizemos um símbolo, né? Que é aquele que está no pôster, vermelho. Esse símbolo, na verdade, não é só vermelho, ele tem 4 cores que têm um significado, esse símbolo ele foi criado a partir da inspiração da bandeira do nosso município, né? Então, a cor que predominava era azul e amarelo. O vermelho é porque é mulher, né? A gente sempre gosta de um batomzinho vermelho. Então, eu coloquei o vermelhinho, dá aquela É só uma feminina. adenda, o batom, né? Que historicamente foi visto, inclusive, como algo pecaminoso, né? Não é permitido as mulheres usarem batom vermelho. Mas aqui a gente fica de batom vermelho, né? Assim, pensando nesse Isso. conservadorismo, né? E assim, a gente escolheu o vermelho por quê? Porque quando fala da mulher, sempre vem a rosa vermelha, a coisa vermelha é de mulher, né? Quando pensa em cor de rosa, então o pessoal pensa, é infantil, não. Então vamos escolher uma coisa, escolheu a cor para mulher, vermelho, e as outras cores fizeram parte da bandeira de Parnamirim, porque nós começamos querendo atuar somente em Parnamirim, né? Assim, começa a ver os resultados na nossa cidade, que hoje a gente já está procurando, a gente já atendeu pessoas aqui de diversos outros municípios. Então, assim, pensamos em fazer de uma forma que fosse desenvolver um produto. Como eu gosto de empreender também, questão da visão do empreendedorismo, falei, vamos andar com nossas pernas, a gente tem capacidade. Quem passa por aqui, quem nos ajuda aqui, tem muita capacidade. Coragem não nos falta, porque nós estamos aqui. Hoje a Ampar, ela tem alguns amigos apenas, que pagam os custos dessa associação, né? Então, nós pagamos aqui um aluguel, nós temos um contrato aqui, a nossa associação ela é toda regularizada, tem CNPJ, ela tem alvará de funcionamento, então ela é toda regularizadazinha. Nós temos um amigo contador que entende bastante do terceiro setor, e é o nosso contador voluntário gratuito também, né? Temos aqui um corpo de amigos, que é psicólogos, advogados, fisioterapeutas, diversos outros amigos que nos ligam oferecendo serviço. Inclusive, nós precisamos atuar mais para poder chegar a outras pessoas perto. A forma como qualquer um pode ajudar a Ampar, primeiro é levar o nome para que outras mulheres fiquem sabendo. Então, no direct, eu recebo diversas mensagens de pedido de ajuda, muitas delas totalmente desorientada, sem saber. Então, assim, levar o nome, falar, é uma excelente ajuda, não só para a associação, mas para aquelas mulheres que estão em algum lugar passando algum tipo de dificuldade. E eu quero todas. Então, fora isso, o que nós temos mais? Nós aqui passamos por situação de amigos serem os provedores, então pagamos aluguel, água, luz, telefone, internet, então tem tudo muito organizadozinho. De nada posso me queixar. Eu creio em Deus e creio que Ele tem suprido também tudo, né? Mas toda ajuda é muito bem-vinda. Nós temos no nosso Instagram vários tipos de ajuda, dizendo lá doação. Pode ser o seu tempo como profissional, pode ser material de limpeza, pode ser dinheiro, pode ser o amparo, pode ser palestra, pode ser a profissão. Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda, né? E como somos bebês, ainda estamos desenvolvendo isso. Então, passo a passo, ela tem toda a documentação regularizada, ela tem uma sede própria aqui no centro de Parnamirim, funciona 3 salas aqui, bem bonitinha, que eu espero que você venha conhecer. Você pode falar pra gente o endereço? Ah, vou sim, com Sim. certeza. Pode falar pra gente o endereço? Imagina o coração de Parnamirim, bem no centro mesmo, né? Aí a referência, onde fica o centro tal, quem vem de Natal? Igreja Católica Matriz, fundo com a Igreja Católica, a mesma ruazinha, uma casa de esquina, ela era uma casa, e aí ela tem um símbolo, tem na frente o nome Ampar, e é um imóvel que tem 2 salas, 3
quartos, que são hoje clínicas. Uma sala é multifuncional, outra sala é um atendimento jurídico, a outra, que é essa que eu estou aqui, é atendimento psicológico, que é uma sala lilás, onde a gente tem alguns objetos da cor, né? Tem uma parede, que eu não sei se vocês conseguem ver, que é Sim, sim, lilás, que sim. foi homenagem a uma bruxa lilás. É um ambiente bem aconchegantezinho. Eu tenho um xodó por essa sala, que é o acolhimento que nós fazemos, né? Tem uma cozinha que ainda não passou por reforma, que vai servir como escola de culinária, né? Tem também, esse imóvel ele vai de uma rua até outra rua. Então, temos diversos projetos para desenvolver dentro dessa associação. Estamos, assim, ansiosos para isso tudo acontecer. Mas, assim, conseguimos até então estar de pé. Não avançamos mais ainda, devido ainda às questões de financeira, né, para poder dar outros passos. Mas aqui a gente paga para trabalhar. E é com tanta satisfação, sabe? Uns com o seu tempo, outros com talento, outros com algum objeto, outros pagando alguma coisa, e tem dado tudo certo. Né? A gente tem confiado e esperado que as coisas venham a cada vez mais melhorar, para que a gente possa ampliar cada vez mais as nossas atuações aqui. Então, em primeiro momento, um dos desafios de vocês é visibilidade. Né? Então, Sim, quem está assistindo ou quem vier assistir mais para frente, já sabe, divulga o trabalho da Ampar. Né? isso. Faz igual Dialoga, chama a Ampar para conversar, para divulgar o trabalho da Ampar. Isso, Depois, doa um pouco do seu tempo. Se tiver dinheiro isso. sobrando, porque nesse país é um privilégio, né? Ter dinheiro sobrando. Se tiver dinheiro sobrando, doa também um pouquinho. E assim vai contribuindo. Pode doar se não tiver sobrando também. Pode compartilhar um pouquinho. Né? É verdade. Então, quando você fala dessa questão dos filhos, e a gente. Eu sempre tenho me pego, porque o assunto mulher é um assunto muito caro ainda no nosso país, porque nós somos um país muito conservador. As Sim, questões não as questões religiosas, mas as de fundamentalismo religioso, elas têm um papel muito determinante, muitas vezes, na forma cultural do nosso comportamento enquanto cidadão brasileiro. Né? sim, Por exemplo, eu respeito, enfim. Mas, por exemplo, na sociedade brasileira conservadora, se banaliza, se normaliza quase 50% das famílias serem chefiadas por mulheres, porque é a missão da mulher cuidar dos filhos, né? É uma missão. E isso é banalizado, porque é também uma violência sim, compulsoriamente delegar essa responsabilidade à mulher, mas nossa sociedade não enxerga isso como violência. E esse é um dos motivos, por exemplo, de muitas delas se manterem em condições de outros tipos de violência. Né? sim, É banal. Quantos filhos são órfãos de pai vivo? Mas na nossa sim. sociedade se banaliza. Isso. Eu estou trazendo aqui um contraponto, na verdade não é nem um contraponto, é um tema polêmico, por exemplo, mas é inaceitável um É tudo casal que de nos pertence, isso. um casal de homens ou de mulher, por exemplo, ir lá num lar de adoção e adotar um filho que perdeu a mãe, que foi assassinada por um feminicídio e que o pai não cuida. Mas assim, nós temos ainda muitas questões enquanto cidadãos, enquanto povo brasileiro para lidar. E essa questão da mulher, da condição da mulher na sociedade, do papel da mulher na sociedade, ainda é uma questão muito cara no nosso país. A gente, não, mas as mulheres já conquistaram o mundo, já conquistaram tudo. A gente vê aí nos espaços legislativos, por exemplo, a gente já viu várias polêmicas recentemente
né, das mulheres terem o seu Uhum. direito de fala cerceado, enfim, Sim, violência sexual, enfim. Então, assim, a gente está falando aqui, por exemplo, no público da Ampar, que é uma mulher que está numa condição de uma vulnerabilidade, principalmente porque ela tem essa questão também da vulnerabilidade econômica, mas quando a gente amplia, a gente vai ver que a gente, enquanto sociedade, a gente ainda precisa avançar muito, a gente ainda precisa amadurecer muito acerca desse tema mulher, né? E, assim, é uma coisa que a gente precisa bater sempre nessa tecla, tentar sensibilizar quem está por perto, as mulheres que estão por perto, porque muitas de nós somos violentas com nós mesmas, sim, né? Então, assim, é um desafio muito grande. E na hora que vocês assumem um papel dessa significância na sociedade, que é trabalhar essas condições, eu acho que vocês trazem junto muitos desses desafios consigo, né? sim, sim. Tem sido bastante desafiador. Ainda bem que a gente tem uma garganta boa para falar, porque tem sido assim, contínuo, de estar levando as informações, de estar expressando à sociedade a importância da mulher, o cuidado com a mulher, não de uma visão frágil, mas de uma visão importante, né, para que haja um bom andamento da sociedade num todo e que precisa do desenvolvimento, do envolvimento, aliás, de todos eles, né, do comércio, do poder público, né, de outras associações. Nós temos uma afinidade, uma facilidade de ir até as instituições do terceiro setor e dizer, olha, nós somos uma força que entra em lugares onde o poder público não entra, onde o comércio às vezes não entra por não estar cumprindo o seu papel. E muitos de nós, do terceiro setor, conseguimos entrar. Então, vamos levar as informações. E nós temos aqui parceria, alianças formadas com outras associações que estão se expandindo aqui, que está realmente tomando espaço para fazer esse trabalho mesmo. Fazer de levar informação. Então, a gente eu não vou só aqui como instituição, só no primeiro e segundo setor, vou também no terceiro, de outras associações que nós conseguimos conversar e lá encontrar diversas situações e ensinar a outros presidentes e a outros líderes de outras instituições a também falar da nossa causa, inclusive perguntando quem de vocês não nasceu de uma mulher. Aí a gente já começa por isso, gente, seja qual for a causa, seja do autismo, seja da pessoa surda, eles já aprenderam sobre isso. Então, distribuir essa informação no primeiro, no segundo e também no terceiro setor. Né? Então, assim, sido uma caminhada e assim, vou te contar uma coisa, viu? Não sei se é porque a gente é teimosa, não sei de forma de dizer, mas não dá para desistir. Eu não tenho pretensão nenhuma de parar, sabe? Muito pelo contrário. Eu tenho pretensão de continuar com muita força e mais velocidade. A gente ainda ganhar outros espaços. Eu acho que mais anteriormente eu perguntei sobre quantitativos, né? Mas não no sentido de perceber alcance, porque alcance a gente também mede por qualidade, né? Porque, por Sim, exemplo, não sim, adianta vocês acolherem, sei lá, 100 mulheres por mês e sim, qualitativamente uma conseguir realmente se libertar, porque é um processo de sim, liberdade, né? sim, De libertação, não é nem de liberdade, porque é a garantia do direito de liberdade, mas é um processo de libertação, né? sim, E, às vezes, a gente aprendeu a racionalizar muita coisa por números, né? Mas, por exemplo, qualitativamente, eu atendi esse mês 2 mulheres, mas esse mês eu atendi 2 mulheres, mas eu consegui encaminhar 2 mulheres para o mundo do trabalho, eu consegui fazer com que o filho autista daquela mulher conseguisse o atendimento lá no setor específico, eu consegui uma bolsa de estudo para o filho daquela outra, enfim. Então, atendi 100 mulheres, mas efetivamente, sim. qualitativamente, qual foi o desdobramento disso? Atendi 2. Então, E a rede de multiplicação desse atendimento, como foi que ele ficou qualitativamente? Então, assim,
sem pensar, quando a gente perguntou do alcance, não foi no sentido de pensar nos números, mas de como vocês conseguem mensurar esse papel da associação, né, na sociedade, inicialmente na sociedade parnamirinense. Sim. Então, quando nós começamos a atender aqui, menos de 5 meses atrás, nós fizemos um questionário, né, de entrada, né, feito por assistentes sociais, que a gente desenvolveu esse questionário através como nós poderíamos ajudar, a partir de receber essa mulher, do encaminhamento ao mercado de trabalho, do direcionamento as políticas aqui também, se essa mulher é cadastrada em algum CRAS, um CREAS, se já foi algum desses, participa de algum programa do governo, toda aquela informação social. Desenvolvemos esse questionário que muito nos ajudou a direcionar, a saber como poderia encaminhar. Esse é o primeiro questionário, né? E daí desse primeiro questionário a gente consegue apontar se ela precisa de atendimento jurídico, psicológico. O atendimento jurídico aqui a gente faz só orientação, porém ela senta, que talvez não tenha a oportunidade, né, nas promotorias, não sei, certamente, segundo os relatos, a gente senta aqui, rabisca, desenha, explica, faz aquela mulher entender, vê que às vezes ela não está em situação disso. Psicologicamente, nós fazemos realmente o acompanhamento. Então, assim, uma mulher entra, ela não faz só o acolhimento ou alguma coisa, ela é cuidada, a gente só solta ela quando ela começa a andar. Então, a gente acompanha se ela trabalha, a gente refaz o currículo, entra em contato com diversas outras pessoas para encaixar essa mulher no mercado de trabalho. Inclusive, eu adoro dizer isso, mas elas passam a ficar até mais bonitas, porque o sofrimento começa a sair. Né? Então a gente vê aqui casos né? demais. Você acredita que aqui muitas emagreceram? Emagreceram é besteira, gente, não é não, gente. Era muito sofrimento, entende? Então, assim, eram mulheres entregues, elas começaram a produzir saúde mais, ter mais saúde, ter uma autoestima mais trabalhada, entende? Então, assim, passaram a ficar melhores em tudo. Então, tem pessoas aqui que estavam extremamente obesas, estão entrando dentro dos padrões de saúde, né? É incrível o que tem acontecido, é muito incrível. Sobre o quantitativo, durante esses 5 meses que nós estamos funcionando, nós recebemos em atendimento contínuo 32 mulheres. Hoje eu esperando a pergunta, fiz a conta, né? Porém, isso de mulheres que passaram por atendimento. Mulheres que passaram pelo acolhimento, que é aquela que entra aqui, só chora e vai embora, ou aquela mulher que entra aqui e diz que está com medo, ou a mulher que entra aqui com crise de ansiedade, ou que entra querendo saber o que fazer. Eu não fazia antes esse quantitativo. Quando começou, eu não fazia, eu queria fazer o quantitativo só do atendimento contínuo, foi um erro, né? Então, eu perdi as contas a respeito disso, de quantas foram, porque nós não fazíamos. Quando era acolhimento, era só acolhimento, a mulher não tinha vínculo com a associação e ela ia embora. Quando a gente faz esse atendimento, que a mulher vai utilizar algum dos nossos serviços, ela ganha uma matrícula, um número de matrícula. Então, essa, eu sei que foi 32 mulheres, que fez algum tipo de atendimento aqui, sem ser acolhimento. Porque a gente já fez acolhimento de todo jeito aqui, andando por dentro da associação, que a mulher não conseguia sentar, de tão nervosa. E aí a gente leva ela não a denúncia, não, a gente leva ela a tentar se visualizar fora daquela situação de violência. Então a gente começa a falar que nós estamos aqui no município para cuidar da mulher. Aqui tem isso, aqui tem aquilo, você vai se sentir bem e tal. Tem mulheres que participam ainda de alguma atividade aqui que não deixou os seus agressores, não saiu do ciclo de violência. Mas por qual razão? Que ela ainda está se fortalecendo. Nós não temos pressa. Ela ainda vive sob pressão, sobre um tipo de violência psicológica. Quando ela está fortalecida, ela consegue dizer, eu não quero isso mais não. Mas aí é uma decisão que tem que ser da mulher. A nossa missão é cuidar dela. Cuidar, ver qual é a dificuldade. Sem ajudar julgar, a ficar empoderada, né? Sem julgar. Tem muitos fatores, filho, casa, psicologicamente, desacreditado. Dependência emocional também, muitas vezes, Demais né? dependência emocional. Então, a gente trata essa mulher, quando ela fica fortinha, ela mesma sabe os caminhos a tomar. Então, aqui a gente tem esse amparo de cuidar da mulher nisso.
Casos e casos. Eu acredito muito que nem toda mulher precisa fazer a denúncia, devido a algumas delas correr o risco de vida. Então, tem situação aqui de mulheres serem esposas de homens muito perigosos. E que a melhor saída é o suíço. Eles deixam ela ir embora, ela puder, vá. Então, há casos e casos, sabe? Por isso que eu Casos falei inicialmente que era um exercício para além do empoderamento, porque é um exercício de autonomia. Está Sim, para além da liberdade, é um exercício de libertação. isso. E muitas vezes elas nem percebem que estão vivendo num aprisionamento, né? Que são... Sim. eu tenho mestrado em administração, eu lembro muito de um autor que a gente que lê muito, né? O Gareth Morgan, que ele fala das prisões, as organizações como prisões psíquicas. E aí eu não tenho formação na área de psicologia, mas a gente cria as nossas próprias prisões, né? Sim. E nesse contexto de mulher e de violência, muitas vezes a gente mesma, né, cria as nossas prisões e para conseguir se libertar dessa prisão, é muito mais importante conseguir se libertar dessa prisão do que fazer parte da estatística da denúncia, como você mesma colocou, Sim. né? Sim, ela fortalecida, ela vai ter continuidade, que é o que nos interessa. Ela fortalecida, ela se livra dessa situação, ela não volta para o ciclo de violência, ela procura meios de subsistência, ela está bem, e aí ela sim, ela entra em uma estatística que muito me interessa, que é a mulher em continuidade. Essa me interessa, mais do que os números. Uhum. E agora para os próximos dias, o que é que vocês têm em mente? Tem evento? Tem o lançamento do selo? Tem... Isso. A vida tem virado uma loucura, mas eu gosto. E o que acontece? Como falei sobre a causa de se envolver com outras demandas, como a do autismo, como a da pessoa surda, como da criança, dos idosos e de tudo que o terceiro setor faz aqui em Parnamirim, algumas instituições muito bacanas e respeitadas, nós juntamos a nossa força, né, nossa capacidade de fazer através do voluntariado, né? E decidimos fazer um casamento disso e trabalhar essas cidades, o terceiro setor dessa cidade. Então, assim, vamos dar uma sacudida, né? Para ver se cai alguma coisa madura? Acredito que sim. E aí a gente fez essa aliança entre algumas associações, né? A Associação da Pessoa, Pais e Amigos da Pessoa com Autismo, aqui é a AMPAR, a ASP, a Associação das Pessoas Surdas aqui de Parnamirim, e o Leão na Espírita, né? Juntamos essas 4 instituições e fizemos aqui um casamento, né? Entre as 4, e estamos fazendo um evento que vai ser agora, dia 2 de dezembro, no jantar. Esse jantar beneficente, eu nem gosto desse nome beneficente, eu estou até à procura de um outro, né? Um jantar para que a gente possa fomentar as nossas instituições e desenvolver outros trabalhos aqui, já em 2022. Quando tiver as peças de divulgação, manda pra gente, que dialoga, que a gente Sim, ajuda sim. na Eu vou divulgação. mandar, eu acho que alguém já deve ter mandado, eu acho que alguém já deve ter mandado por Dialoga, eu acho que esses dias aí. Então, vai ser dia 2 de dezembro aqui na Associação de Parnamirim, já está bem bacana. A Glácia Marilac vai fazer a apresentação, nós vamos celebrar, porque não pode viver só tristeza, né, gente? Tem que celebrar as nossas conquistas, tudo que a gente já tem conquistado, e quantas mulheres e crianças e pessoas surdas e a Associação do Autismo aqui em Parnamirim sendo fomentada, é a celebração. Então, vamos fazer esse jantar dia 2 de dezembro, já convidamos o Dialogo, já foi feito o convite ao Anderson, ao David, né, e Davi, né, e a você agora também, né, dia 2 de dezembro, venha celebrar aqui conosco Ah, sim, esse com certeza. dia, vai ser bem bacana, vai ser um dia de Eu celebração, tô a gente aqui vai celebrar. processando qual é o dia da semana. Vai ser um dia de semana, bem, vai ser Não, num mas dia assim, de qual é o semana dia da porque semana? Acho que dia 30 é vai uma ser numa terça, né? Numa quinta-feira. quinta, né? Numa quinta. Vai ser uma quinta-feira, porque a agenda de dezembro em todo lugar está muito cheia. Então a gente achou, como dezembro todo mundo aceita convite, Uhum. então a gente
vamos fazer, porque é um mês que é apertado mesmo, todo mundo Todo participa mundo de dá um tudo. jeito. Então, a Associação de Moradores da Coabinal nos deu esse apoio, né, nos cedendo lá, a associação é um lugar bem bacana, climatizado, então a gente vai fazer uma festa bonita. Estaremos lá. E hoje, ou foi ontem, acho que ontem, nós começamos a divulgação do selo, né, da empresa Consciente, tentando, não, vamos levar a conscientização da causa da mulher, do combate à violência, como combater. Ah, faço uma denúncia. Não, gente, não é só isso, não. São muitos outros fatores, é a oportunidade de emprego, é a responsabilidade dessa empresa com os funcionários e os funcionários ter a responsabilidade com a empresa também, se é que eles querem, de uma forma geral, estar dentro de um grupo de pessoas que estão empregados. Então, tem que ter a colaboração de todos. Quando Entendeu? você fala dessa cadeia e desse ciclo e dessa conscientização, me veio em mente, por exemplo, a forma como minha mãe me educou. Isso é um processo educativo, né? Essa sensibilização, essa conscientização é um processo educativo. Minha mãe não foi uma mulher que teve grandes oportunidades de estudar, mas ela aprendeu que o estudo emancipa. Eu brinco que eu sou uma péssima dona de casa porque minha mãe só queria que eu estudasse e eu só fazia estudar. Mas eu aproveitei a oportunidade de estudar. Até quando eu fui mãe, eu sou mãe, você disse, não sei se você é mãe, eu sou mãe. Até quando eu fui mãe, meu tempo de estudo e de trabalho foi garantido pela minha mãe, coisa que ela não teve. E aí assim, na minha história, meu grande exemplo de sororidade foi minha mãe. Ela criou as condições para que eu me tornasse uma mulher emancipada. E assim, eu me emociono porque é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. E hoje eu tenho muita clareza de que ela nunca me dizia ela nunca me disse, minha filha, ela não tinha pelo nível de instrução dela, ela não tinha as condições cognitivas de me explicar, por exemplo, como a gente está tendo uma conversa aqui para outras mulheres que estão nos ouvindo. Mas, intuitivamente, e com as atitudes dela, ela me fez enxergar que uma forma de eu me proteger contra a violência seria estudando. E eu acho que hoje eu levo isso muito para a minha sala de aula, eu levo isso muito para os meus estudantes, não só as mulheres, mas os homens, nesse sentido de que a educação ela liberta. Né? Recentemente eu fui convidada para fazer um vídeo curto. Eu sou de Ceará Mirim e o pessoal da Secretaria da Mulher me chamou para fazer um vídeo curto sobre o Dia Internacional da Consciência contra o Racismo. E aí é em março. E aí, na minha fala, também não tinha como não me colocar como mulher negra. Não só como negra, mas eu sou uma mulher negra. E a gente sabe que se as condições de igualdade de gênero elas já são difíceis entre homens e mulheres brancos, entre homens e mulheres, na verdade, entre homens e mulheres negros, entre a mulher negra e entre homem negro, mulher branca e homem negro, a mulher negra é aquela que está lá atrás na fila, na corrida, né? Na dita corrida da meritocracia. Meritocracia com um menino no braço, uma pia de louça para lavar, enfim. E essa sensibilização e esse processo educativo que é importante. E assim, é uma lição que eu aprendi com a minha mãe, que uma das formas de nos proteger não vai nos impedir. Porque a violência não depende só de nós. A violência que a gente sofre, assim, a gente é ensinado que a culpa é nossa, mas não depende de nós. Né? Eu não tenho como me responsabilizar pela atitude do outro. Mas uma das formas da gente se proteger é por meio da emancipação.
E é Sim, interessante esse trabalho que vocês fazem, um trabalho de emancipação. Uma das formas de se isso. proteger é ter uma rede de apoio. Então, assim, esse trabalho que, quando falta a rede de apoio do amigo, da família, a associação está lá nessa rede de apoio, né? Então, assim, parabéns demais pelo trabalho de vocês. Acho que, assim, por causa dos meus problemas de BIOS, até peço desculpa a você e ao pessoal que estava esperando iniciar às 19, mas foi meu problema de BIOS, Imagina. bicho ignorante operando o sistema. A gente começou às 19. Eu Eu vou gostei. até pedir licença também para ter outro problema de BIOS aqui, que quando eu for desligar aqui para salvar, eu vou ficar olhando aqui o tutorial que o Davi me mandou, né? Mas, assim, Oh, a gente Deus. já vai aí com acho que mais ou menos uma hora de conversa, Isso. um papo bacana. Eu acho que Não se é tão dependesse de mim, gostoso, bacana, né? A gente já assim, gosta de falar, né? é bacana no sentido, não que é bacana a mulher sofrer violência, mas assim, que a gente consegue ser uma voz para essa mulher que muitas vezes nem sabe Sim, que precisa, né? E aí a gente está isso. se caminhando para os nossos minutos finais. Também não vamos tomar o tempo todinho da Kézia, né? Passar a noite aqui. Kézia tem as coisas dela para tocar, tem tá na Ampar, inclusive, né? Então, ou seja, ainda está trabalhando Tô lá, aqui. Tô né? em casa. É, né? E eu queria que você, assim, como, fica à vontade. Como é que você gostaria de finalizar esse nosso bate-papo? A gente agradece imensamente o aceite ao convite. Pede até desculpa, porque deveria ter sido a semana passada, mas houve um ruído aí de comunicação, mas O deu tempo tudo é esse. certo. Eu sempre digo que Sim, as coisas acontecem no dia que tem que ser. Porque não sim, é era para verdade. ser naquela hora, era para ser É, hoje, é. né? Às vezes a gente não está com o estado de espírito, vai porque já acertou e enfim, Isso. né? E no fim, não que a gente não deva planejar a vida, não é nesse sentido que eu estou falando, gente, mas é no sentido que muitas Sim, vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, elas acontecem na hora que elas devem ser, né? E sim. aí você fica aí com a palavra para finalizar, em nome do diálogo a gente agradece imensamente. Agradeço aos meninos por terem confiado em mim para estar aqui trocando essa ideia contigo, porque, assim, como eu disse, né, eu sou bicho ignorante operando o sistema. Eu não sei não, Somos nunca fiz duas. isso não. Né? Então, Somos assim, duas. Somos vamos ver se eu duas. consigo salvar esse negócio aqui, né? O Vai dar pessoal, tudo certo. Vai dar dê tudo licença certo. aí que eu vou ficar aqui olhando pro computador e vendo aqui o Fique à tutorial. Aplica vontade. ali e calcular. Mas fala aí novamente pra Ana gente. Nery, eu fiquei muito feliz com o convite do Dialoga. Como tu estivesse falando de mim, falando da Ampar, de tudo que a gente vive aqui. Muita gratidão a vocês, todos que fazem, né? Davi, o Anderson, você e mais outras pessoas que eu ainda não conheço. Mas que coisa maravilhosa falar sobre isso, sobre as políticas, né? Ver que nossa cidade, nosso estado precisa muitíssimo e que essa voz não se cale, né? Que esse canal seja utilizado como informação, não só nas datas temáticas como muitos fazem, mas diariamente, continuamente, né? Então essa pauta é muito importante e eu fico gratidão, feliz demais por E os ter nossos participado. telespectadores estão aqui super empolgados, querendo ajudar aí, estão aqui nas Ai, mensagens. bacana, O pessoal gente. está dizendo que vai participar. Benção. E assim, a gente só fica feliz, Segue só lá o nosso agradece. Instagram. No nosso Instagram tem também Isso. o link do meu telefone e pode falar comigo diretamente. Eu tenho o maior prazer em atendê-los. Então, gente, muito obrigada por esse momento, por esse tempo. Foi um tempo muito bom. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Se Deus quiser. De repente a gente faz até uma live lá no jantar, Oh, né? com Já tô aqui, certeza. nem combinei, só tô jogando, né? Vamos embora para dia 2 de É, dezembro, para cá. pois Venha ver é. o que é o terceiro setor dessa cidade aqui, que a gente vai esquentar ele todinho. Nem começou ainda. Olha, tá vendo a Bills aqui falando? Já cliquei em encerrar sem querer encerrar. Mas eu vou encerrar. Mais uma vez Muito agradeço. Boa obrigada, noite a querida. Muito todos, a obrigada mesmo. todos, a todos. E Gratidão. sigamos firmes, fortes, porque essa é uma luta que a gente ainda, pelo menos estatisticamente, né? A gente fala que
a gente racionaliza demais, mas dentro dessa racionalização, pelo menos a igualdade de gênero, com a pandemia, a gente atrasou ainda em 40 anos. Se já estava previsto para 2100, uma estatística apresentava 2126 como o teto para chegar à igualdade. Com a pandemia... Então tem trabalho demais. Isso atrasou ainda mais por 40 anos. Então, a gente tem muito, muito chão pela frente. Correr, né? Parabéns pela iniciativa. Obrigada, minha querida. Boa noite. Obrigada a todos também. Até logo.